Mateus 28, 18. Eu oro para que essa série de mensagens seja uma lembrança para você. Reanime o seu coração. Reacenda as chamas que se apagaram. Te coloque de novo no anseio, na paixão, no amor, no propósito lá do começo. Mateus 28, 18 ao 20. E chegando Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe para quem Jesus está falando isso? Para você. Pensa aí no seu nome. Vamos supor. Alice. Ide. Lidiane. Ide. Rena. Ide. João. Ide. Ensinai. Batize. Discipule. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe o que Jesus está falando? Eu envio vocês numa missão de ensinar, batizar, discipular, consolidar nos meus ensinos, na minha palavra, fazer discípulos para mim. E é o seguinte, todo o poder foi me dado, vocês vão no meu nome. Primeira coisa, estamos debaixo de um nome cheio de autoridade. O nome que dá autoridade pra gente não é Azelia Esperança. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Filho de Abraão. Nós somos enviados numa missão de expulsar demônios. Expulsar demônios. Pregar o evangelho que liberta pessoas das trevas e da prisão. A gente foi chamado para batizar aqueles que reconhecem os seus pecados e querem viver a nova vida em Cristo. Nós somos chamados para batizar essas pessoas. Nós somos chamados para consolidar essas pessoas na família de fé e elas serem cristãos maduros que conseguem andar com as próprias pernas e se parecem mais com Jesus. Aí Jesus fala, e nessa missão eu estarei com vocês até o dia do fim. Se a gente quer estar perto de Jesus, a gente tem que viver essa missão. Porque ele garantiu, eu estarei com vocês. Quando a Widiane ora por cura, meu amigo, eu não sei se você enxerga, mas Jesus está com ela. Jesus está do lado dela. Quando a Widiane impõe as mãos, Jesus impõe junto, cara. E Jesus vai estar com ela até o dia da segunda vinda. Se você prega o evangelho, você não está sozinho, Jesus está com você e Ele estará com você até o dia da segunda vinda. Se você discipula alguém, Jesus estará com você até o dia da segunda vinda. Ele garantiu, eu estarei com vocês. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Cara, a igreja tinha acabado de nascer. E o que marcou o início da igreja? Perseverança. Lembra o que eu falei? A gente sabe começar movimentos. A gente sabe começar a oração. A gente sabe começar ensino. A gente sabe começar a escola. Ah, faltou um anúncio. Desculpa, Lucas, faltou um anúncio. O João vai dar a data para vocês. Ele vai ministrar a adoração profética 1 hora antes da sala de oração. Alguma coisa assim. Ele vai passar a data para vocês. Ele já foi incumbido disso. Desculpa, Lucas, não ter passado. O João vai anunciar para vocês dia e horário. Ele vai ministrar a adoração profética na sala de oração. Como ouvir a voz de Deus na sala de oração. Como ministrar o coração de Deus na sala de oração. Como ser um profeta com o instrumento na mão. Tá? Chama o João. Pergunta para ele quando vai começar. A igreja
No começo da igreja, o que marcou a vida da igreja, mediante o Espírito Santo nela, foi perseverança. Porque o que importa não é o que a gente começa, o que importa é o que a gente continua fazendo. Não importa se você começou um projeto, e esse projeto era do coração de Deus, o que importa é, você ainda está fazendo esse projeto? O que a gente se auto-envia, a gente auto-para. Se eu começo a fazer alguma coisa pela minha própria vontade, quando eu não tiver vontade, eu paro. Mas tudo que Deus começa, o homem não para. Então a igreja no começo, ela começou. Os apóstolos plantando o fundamento que era Cristo, os apóstolos ensinando a importância da oração, os apóstolos ensinando a importância da comunhão, e a igreja perseverava no que os apóstolos ensinavam. A igreja perseverava no diálogo eterno. A igreja perseverava em ser um com Jesus e um com os outros. Você quer ser alguém fiel? Não seja bom em começar, seja bom em perseverar. Eu quero que chegue um nível onde a Assembleia Solene eu não precise lembrar você. Eu quero que você fale, Mateus, qual que é o local desse mês? É necessário que a igreja, num geral, persevere naquilo que ela tem feito. Naquilo que os apóstolos ensinaram, naquilo que a palavra ensina. Perseverar é uma marca da igreja. Tito 2:11. Esse é o último texto. Tito. Nossa, achei que não ia achar, hein? Tito 2:11. Tem uns livros que é difícil de achar. Né? Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é o estilo de vida do crente? O estilo de vida do crente é um estilo de vida sóbrio. Ser sóbrio é você não se embriagar com as coisas desse mundo, com as paixões desse mundo. Ser sóbrio é você não se embriagar com as séries do Netflix. Assista, é muito bom. Eu assisto com a minha esposa, mas eu não me deixo embriagar por elas. Hobby, prazeres, não se embriague com isso. Deus nos chamou para viver de uma maneira sóbria. Viver de maneira sóbria é viver de maneira consciente do que está acontecendo, com clareza espiritual do que Deus está prestes a fazer. Maneira justa, piedosa, aguardando. Olha só, como a gente tem que viver os nossos dias? Paulo vai falar para Tito, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, a gente tem que viver esperando o aparecimento de Jesus. Não podemos viver de outro jeito. Precisamos viver esperando. Você está esperando o aparecimento de Jesus? Você está esperando de verdade Jesus aparecer nos céus? Porque se você está esperando Jesus aparecer no céu, você está orando todos os dias. Se você está esperando o aparecimento de Jesus, você está constantemente em espírito de oração. No seu trabalho, na sua condução para o trabalho, com a sua família, varrendo a casa, limpando louça. Se você está esperando Jesus voltar, você está modificando o seu modo de viver, com certeza. E é esse o convite para a igreja. Modificar o seu modo de vida para o evento do aparecimento de Jesus. Amém? Então, com esses 3 textos, eu vou começar a discorrer algumas verdades sobre o que a Zela Esperança é e para que existimos. Qual que é o objetivo da liderança da Zela Esperança?
qualquer um que for levantado como liderança aqui, seja líder de GC, seja diácono, seja líder de adoração, seja um profeta, seja qualquer pessoa que seja colocada com uma responsabilidade de ministrar ou liderar, na Zela Esperança, vai se envolver com o objetivo, como todo irmão aqui dentro, do menor ao maior, as criancinhas, até a mãe do Lucas, que se revelou como a mais velha entre nós. Todos aqui precisam se identificar com a missão de construir uma sólida família de discípulos de Jesus, que se expressa, obviamente, como igreja local, igreja caseira e sala de oração. O nosso objetivo não é ser uma igreja domingueira. O nosso objetivo não é ser uma igreja que abre as portas para pessoas entrarem e saírem quando quer, assistir a pregação como se fosse uma palestra, volta para sua casa, não presta conta para ninguém, aparece só no outro domingo, vem quando não quer não vem, não dá satisfação para ninguém. A Zela Esperança não é essa igreja. Existem outras igrejas assim que você pode ir lá se você quer esse tipo de vida, que é entrar, sair, ninguém te conhece, ninguém te vê, você não tem responsabilidade com ninguém. A Zela Esperança não. A Zela Esperança, antes de ser uma igreja com telão, com microfone, com caixa de som, com tudo que a gente conhece hoje como uma igreja brasileira, a Zela Esperança tem como objetivo ser uma família sólida de discípulos de Jesus. O que isso significa? Você é discípulo de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Você segue Jesus? Você segue Jesus? Você segue Jesus? Seguir Jesus implica em carregar a sua cruz diariamente. Seguir Jesus implica em perder a sua vida para ganhar a vida de Jesus. Seguir Jesus significa negar a si mesmo. Seguir Jesus significa abrir mão de tudo para tê-lo. Obedecer os seus mandamentos. Se você é um discípulo de Jesus, a Zela Esperança é um lugar para discípulos de Jesus serem família e formar outros discípulos. A gente vai se expressar, obviamente, como uma igreja que se reúne no domingo, uma igreja que se reúne nas casas e uma sala de oração. Mas ser igreja no domingo, ser igreja nas casas e ser uma sala de oração é a expressão de uma família que ama Jesus, que segue Jesus, que obedece Jesus e que abriu mão de tudo por Jesus. Porque quando a gente vai falar para a pessoa ser igreja no domingo, ser igreja nas casas e ser sala de oração, se ela primeiro não for discípula de Jesus, ela vai achar muito pesado os seus outros três. Ser igreja, eu vou repetir para você entender. Ser igreja no domingo, igual a gente está fazendo agora. Ser igreja nas casas, igual a gente faz quando tem GC. E muito mais do que GC. E ser sala de oração é uma expressão de primeiro seguir Jesus, carregar a sua cruz, negar a si mesmo, se arrepender dos seus pecados. Porque seguir Jesus exige tudo de você. Por isso que ser membro de uma igreja é coisa séria. Ser membro de uma igreja é primeiro assumir os custos de seguir Jesus Cristo, o Salvador da nossa alma. Depois que você assumir os custos de seguir Jesus, o Salvador da sua alma, você está pronto para ser uma família. Uma família de fé, que tem responsabilidades. Vocês entenderam esse primeiro ponto? Tudo começa primeiro com Jesus e não com o seu pastor. Tudo começa primeiro com Jesus e não com o seu líder de GC. Tudo começa primeiro com Jesus. Primeiro você precisa fazer um compromisso. Se de fato você crê, se arrependa e siga-o. E você poderá fazer parte da Zela Esperança. Porque a Zela Esperança é uma igreja de Jesus. Se você ainda não está nesse estágio, com certeza alguém está te ajudando. Alguém está te ensinando a palavra. Alguém está orando por você. Alguém está te auxiliando a crer em Jesus e a se aproximar de Jesus. Então a liderança, o discipulado e o pastoreio, eles vão tentando se expressar como? Discipulado 1 a 1. A gente precisa valorizar o discipulado 1 a 1. A gente precisa valorizar eu chegar no Tiago, conversar com o Tiago, falar dos desafios do casamento, dos desafios de um homem que trabalha fora e que ajuda a esposa em casa. A gente precisa conversar dessas coisas para que a palavra de Deus alcance essas nossas fragilidades e nos faça homens de Deus.
Ele precisa confessar os pecados dele para mim, eu preciso confessar os meus pecados para ele. Discipulado 1 a 1 é você lembrar do seu irmão, ir até ele e não só reservar um tempo para discipular quando mais de uma pessoa está te ouvindo. Isso daqui é um discipulado coletivo, eu estou pregando para vocês e vocês estão me ouvindo, mas discipulado 1 a 1 é eu dedicar tempo para uma pessoa. É eu dedicar tempo para falar da Bíblia com uma pessoa e me responsabilizar com essa pessoa de ser mais parecido com Jesus. Discipulado 1 a 1 precisa ser uma realidade no nosso meio. Onde Cristo é formado em nós e a gente ensina o nosso irmão e o nosso irmão nos ensina a amar mais Jesus. A gente precisa gastar tempo nas casas uns dos outros. Mais do que eventos oficiais como um GC geral na laje do pastor, mais do que o dia em que o Lucas chama a gente para ir lá, a gente precisa viver nas casas uns dos outros. A gente precisa aprender a separar um café da manhã para tomar com o nosso irmão, para ouvir o nosso irmão, para conhecer a vida do nosso irmão, para o irmão conhecer a nossa vida. A gente precisa começar a valorizar mais tempo nas casas uns dos outros. Porque é nesse ambiente das casas que a gente vai conseguir ser uma família de verdade. Aqui, a gente não consegue, aqui é muito superficial. Aqui é uma coisa muito importante. Aqui é o culto dominical há mais de 2000 anos na igreja. É muito importante o que a gente está fazendo aqui, é importantíssimo. Mas o que a gente faz aqui caminha junto com uma coisa que eles também faziam, que era estar de casa em casa. De casa em casa. A Bíblia vai falar que eles iam de casa em casa. E a gente precisa valorizar o de casa em casa. O pessoal que mora perto um do outro precisa fazer aquilo que vocês já fazem esporadicamente. Precisa ser mais rotineiro. Tomar café do nada na casa um do outro, estar na casa um do outro. Porque é nesse ambiente que você vai conhecer o seu irmão de verdade. É nesse ambiente onde, de fato, relacionamentos em Cristo vão se amadurecer. Aqui você dá tchau pro seu irmão, vai embora. Irmãos, isso daqui é muito pouco. O culto de domingo é essencial, mas não é só isso. Tem muito mais. E no meio de tudo isso, a liderança e o discipulado do pastoreio da Zela Esperança acredita que é pela oração e pelo Espírito que os frutos são gerados. Então a gente vai falar, irmão, a Zela Esperança é um lugar confiável para você confessar seus pecados. É um lugar onde você pode andar na luz, mas a gente não vai te forçar a andar na luz. A gente não vai pegar no seu pé, irmão, não tá falando aí. Não, a gente vai orar. A gente vai orar. Porque a gente sabe, né, que é o Espírito que gera. A gente faz nossa parte. A gente compra casa perto um do outro, né? A gente mora no mesmo terreno. Só que no fim, é o Espírito que vai gerar no nosso coração os frutos que saem. Ele é o dono da obra. Ele é o dono da obra. Então a liderança, o pastoreio e o discipulado da Zela Esperança acredita na oração que caminha junto com tudo que eu falei. Ensino da palavra, de casa em casa, no domingo, mas é o Espírito Santo e não a força humana que garante as coisas. Então eu vou ensinar o evangelho para Alice, eu vou tirar as dúvidas da Alice na palavra. A Alice vai estar lá no bairro dela, participando da igreja caseira. E tudo que ela está aprendendo, ela vai fazer quando o Espírito Santo convencer ela. Ninguém vai manipular ela, forçar ela. Então a gente acredita que a oração caminha junto com as nossas práticas fiéis como líderes, como discipuladores, como irmãos responsáveis pelo discipulado. Lembrando uma coisa importante, vale a pena deixar registrado nessa série. Discipulado é primeiro eu seguir Jesus e depois ajudar meu irmão a seguir Jesus. Então, você não precisa esperar uma consagração para você discipular alguém. Você não precisa de um envio para discipular alguém, você só precisa ser um discípulo para discipular alguém. E aqui, orando, Deus colocou no meu coração uma questão importante da igreja que se chama multiplicação. Não é uma multiplicação banal, sabe? Que a gente vai ficar levantando líderes a rodo, sem analisar se eles estão preparados, só para ficar multiplicando o GC, não é isso. Mas a multiplicação saudável nasce do discipulado. Aonde o discipulado não está centralizado no pastor. O pastor não é o único que vai ser responsável por ficar ali
querendo gerar Cristo nas pessoas. Cada um na Zela Esperança precisa se ver como um discípulo maduro, como o chamado do ID de Mateus, no último capítulo, para ir ensinar a batizar. Você pode batizar outras pessoas? Claro que você pode, meu amigo. Por que então que a gente marca um dia para batismo? Por que o pastor batiza? Porque batismo é coisa séria também. Você não vai sair por aí batizando as pessoas e abandonando as pessoas, né? Você não vai sair por aí descendo pessoas às águas e não vai inserir elas numa família madura, né? Então o que a gente faz? A gente marca um dia, traz a pessoa. No último batismo foi eu e o Lucas que batizou. Se no próximo batismo tiver mulher, vai ser uma mulher. Ensinar, discipular e batizar não está resumido ao pastor. Uma igreja madura é uma igreja de membros que reconhecem o seu encargo por Jesus de ensinar o evangelho, pregar um evangelho e fazer discípulos para Jesus. Você precisa assumir a responsabilidade de chamar seu vizinho, pregar o evangelho para o seu vizinho e tentar gerar Cristo no seu vizinho pela oração e pela prática da pregação. Você não vai chamar ele para vir no culto e vai falar, tô pastor. Não, você vai pregar o evangelho para ele. Ele mora do seu lado, não do meu. Você vai chamar ele na sua casa para tomar um café. Ele não mora do meu lado, ele mora do seu. O cara que trabalha com você vai chamar para o culto, mas você não vai entregar ele na minha mão. Ó, pastor, eu trouxe, agora é com você. Não, é com você. Você trabalha com ele todo dia. Você vai pregar o evangelho para ele todo dia. Você vai orar por ele. Você vai estar lá do lado dele quando ele tiver uma mazela e você vai ter um versículo bíblico para orientar ele. A gente precisa descentralizar o discipulado na igreja. Não está nas mãos do pastor, está nas mãos de cada cristão maduro da igreja. Fazer outros discípulos. Então a multiplicação saudável na igreja não é tipo assim, nossa, o São Lucas cresceu demais, então vamos pegar qualquer um aí e levantar líder para abrir 2 GC, aí que abriu 3, 4, 5, a gente vai... Não. É sobre dar a consciência de que a multiplicação vem pela fidelidade no evangelho, a pessoa creu no evangelho e na responsabilidade do discipulado. Amém? Você prega o evangelho, a pessoa creu no evangelho, você consolida a pessoa no evangelho, ensinando ela a ser verdadeiro discípulo de Jesus. Porque ir nas praças e pregar o evangelho é maravilhoso. Só que eu acredito ser pouco efetivo se a pessoa não procurar por conta própria uma igreja. Porque eu falar assim, Jesus te ama e morreu na cruz por você, não te salva. O que te salva é você se arrepender dos seus pecados a partir do que você ouviu, é você descer as águas e você fazer parte de uma comunidade, onde você vai aprender a abrir mão da sua natureza carnal, a se submeter ao Espírito e a obedecer a palavra. Essa é o ID completo. Então, quem gosta de pregar na praça, tente no fim da sua pregação indicar a pessoa para uma igreja. Eu espero que ele veja isso. Sabe o Pedro? Eu quero compartilhar uma coisa maravilhosa com você. Sabe o Pedro que vinha aqui? Ele casou e foi para Curitiba. Ele perguntou para mim, Mateus, estou indo para Curitiba, qual igreja eu participo lá? A gente indicou uma igreja para ele e ele está indo, ele está perseverando nessa igreja. Gente, isso é fazer discípulos. Fazer discípulo é você querer que a pessoa se pareça com Jesus e esteja num lugar saudável. Vai pregar o evangelho para alguém? Ela não mora perto da Zela Esperança? Procura uma igreja saudável e fala para essa pessoa ir lá. É isso que é o ID completo. É o evangelho e a igreja junto. Então, irmão, usa a sua casa como um ambiente de pregação do evangelho discipulado. Usa a sua casa. Aqui o pastor não vai te corrigir, não. Aqui o pastor não vai te disciplinar. Que isso? Tá abrindo a sua casa para fazer culto sem me consultar? Meu amigo, faça. Pega pão com manteiga, requeijão, faz um café sem açúcar e serve para aquela pessoa e prega o evangelho para aquela pessoa. Faça isso, pelo amor de Deus. Faça isso. Fala pro seu GC, pro seu líder de GC que você está fazendo isso, ele vai te ajudar. Vem falar para mim, eu vou ficar feliz, vou te ajudar. Traz a pessoa para cá, vamos fazer tudo de forma madura, com Jesus e com o evangelho. Agora chegou na parte da visão e da missão. Visão. Ó, eu amo isso aqui. No coração, por mais que a gente seja uma igreja que fala do fim dos tempos, eu amo nossa visão, nossa missão, porque ela, para quem vê superficialmente, não tem nada a ver com o fim dos tempos, mas tem. No coração de Jesus habita um desejo ardente de, primeiro,
união com a sua noiva. Jesus quer ser um com você, cara. Porque quando você crê no Evangelho, quando você crê na mensagem que a gente prega todo santo domingo aqui, glória a Deus. Quando você crê nesse Evangelho, o Espírito Santo entra em você. Paulo vai falar que o Espírito é o selo do nosso coração. É o selo da nossa salvação. Sabe quando alguma coisa chega na sua casa, tem um selinho do correio? Ou antigamente que eles derretiam a cera, colocavam um anel, era o selo real. Cara, o que te selou quando você creu foi o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita em você todos os dias. Mesmo que você passe a sua semana sem orar, ele está aí. Que coisa, né? Você não ora, você não fala com ele, mas ele habita em você. E o desejo de Jesus é que você entenda isso, seja responsável com isso e se envolva nessa união santa. Deus quer te colocar no meio da dança da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e você lá no meio, sendo um com eles. Assim como Jesus e Deus Pai são um, Jesus quer ser um conosco. Olha que glorioso, isso daqui é divino. Assim como Jesus é um com o Pai, ele olhou para mim, para você e falou, eu quero ser um com vocês. E o Espírito Santo habita em nós, meu amigo. A gente pode se render à vontade dele, a gente pode se render aos desejos dele. Cuidar do templo, igual o Lucas falou aqui, é coisa séria. A gente achava que cuidar do templo não era tingir cabelo. A gente achava que cuidar do templo não era fazer tatuagem. Só que o Espírito está falando que cuidar do templo é fugir da imoralidade sexual. Cuidar do templo é você parar de pecar, porque quem habita em você é santo. Cuidar do templo é você não se matar aos poucos, chegar antes dos 30 sem força, para viver tudo que a gente está falando aqui. Porque é o exemplo aí do avivalista, né? Ele morreu, eu acho, com 32 anos, ou antes dos 30, e ele falou isso no leito de morte. Deus me deu uma mensagem. Só que eu tô morrendo agora, cara. Ele me deu uma mensagem do cavalo, eu acabei com o cavalo, eu tô aqui morrendo nos meus 30 anos. A mensagem não tem mais como percorrer. Então, cuidar do templo é ser responsável com o Espírito que habita em nós. Hoje, no estado que eu tava, eu não ia conseguir vir pro culto. Eu não sei se foi uma negligência minha, mas eu fui buscar a solução, fui lá. Meu, dá alguma coisa na minha veia aí que eu preciso melhorar. Não falei que era o porquê, né? Não entrei em detalhe, mas eu preciso melhorar. Graças a Deus eu tô aqui. A gente precisa de um corpo saudável para servir Jesus. A gente precisa de um corpo saudável para servir Jesus. Tem um irmão aqui no nosso meio que algumas lutas que ele passa não é só espiritual, não. A gente sabe que são lutas de resquícios carnais, de uma sujeição a um processo clínico. Eu não vou falar o nome para não sair na gravação, mas a gente tem que ter maturidade para entender que o corpo influencia. Já não é uma responsabilidade dele, foi um acaso. Mas a gente sabe que afeta. A gente, como irmão, tem que orar, tem que ajudar, tem que levantar pela mão. Por quê, meu amigo? Cuidar do corpo, do templo, é cuidar do corpo físico, das condições físicas. E fugir da imoralidade sexual, porque Paulo vai falar para um pessoal que ficava deitando com prostituta. Deitar com prostituta, ver pornografia, é pecado contra o templo do Espírito, do Espírito Santo que habita em você. Então, Deus quer união. Jesus quer união. Segunda coisa, ele quer que nós conheçamos a sua glória. Por isso que a sala de oração é um lugar para contemplar. A gente pega os atributos de Deus, os atributos de Jesus e começa a colocar na nossa frente. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Ele é eterno, ele é o primeiro, ele é o último. E a gente faz isso porque contemplar traz paixão. Mano, por que você acha que a Bianca é super apaixonada por mim? Porque ela contempla a minha beleza todo dia. É só para descontrair. Contemplar Jesus Cristo, os seus atributos, que ele é santo, manso, humilde, ele é o primeiro, ele é o último, ele é fiel, ele não nos trai, ele tem uma aliança com a gente. Tudo isso faz com que a gente se apaixone mais por Jesus. Então ele deseja que a gente conheça a sua glória. Ele não quer que você venha aqui no domingo, entre e saia do mesmo jeito. E eu não estou falando que você vai sair daqui com o pensão dobrada. Deus quer que você entre aqui e saia daqui amando mais ele.
Ele quer que você entre no GC, saia do GC amando mais Ele. Ele quer que você entre numa sala de oração e saia amando mais Ele. Terceira coisa, Ele quer ser amado. Então, é como se Jesus estivesse indo para a cruz. E Ele falasse assim para Deus Pai: olha, Pai, o que eu estou prestes a fazer não é fácil, não. Jesus suou sangue. A Isadora está preparando uma mensagem sobre a morte de Jesus na cruz. Ela perguntou lá uns documentos, mandei uns documentos para ela de um médico que pegou lá os processos humanos de Jesus na cruz. Suou sangue. Na cruz, Jesus ficou sem ar. Meu amigo, é como se Jesus estivesse falando: olha, Pai, eu vou para a cruz como um cordeiro mudo, mas eu vou te pedir 3 coisas. Eu quero 3 coisas da igreja que vai ser gerada a partir do meu sacrifício na cruz. É como se Jesus estivesse falando assim: eu tenho só 3 condições, Pai. Eu vou morrer na cruz, mas eu desejo 3 coisas. E em Salmos fala que Jesus vai pedir, Deus vai dar. Pede-me, eu te darei. A gente acha que é para os evangelistas que vai viajar para fazer tour, né? A gente acha que é para eles, mas é para Jesus. Pede-me que eu te darei, meu filho. E Jesus pediu na oração de João 17. Pai, eu estou morrendo por uma igreja e eu quero que essa igreja seja uma comigo, assim como eu sou um com você. Jesus, Pai, eu estou indo morrer na cruz, eu quero que essa igreja conheça a minha glória, a minha beleza, a minha santidade. E eu quero que ela me ame. Agora eu vou perguntar uma coisa bem intuitiva. Quem é a igreja de Jesus? Peraí. Então Jesus orou por... Então peraí, Jesus estava indo para a cruz e orou por nós. E ele pediu para que essa igreja aqui fosse uma com ele, conhecesse a sua glória e amasse ele. Isso daqui não é nem a visão das esperanças, isso daqui deve ser a visão de todas as igrejas de Jesus. Sabe quando você ora e fala assim: Deus, eu preciso que você responda a minha oração. Deus, eu preciso que você faça um milagre na minha vida. Deus, o Senhor não me ouve, o Senhor não... A gente quer que Deus vai lá e faz o que a gente está pedindo. Para tudo. Para de pedir. Está na hora da gente ser resposta da oração de Jesus. Está na hora da gente parar de pedir tanto e começar a lembrar que Jesus orou. Pediu por uma igreja ao Pai e nós somos essa igreja. Então nós temos uma responsabilidade de ser um com Ele, contemplar a sua glória e amar Ele. Ser um com Ele, contemplar a sua glória e amar Ele. Infelizmente, pouco se é falado nas igrejas sobre a missão da igreja em ser a resposta da oração de Jesus em João 17. Mas você tem que ser a resposta da oração de Jesus em João 17. Você está pronto para ser um com Ele? Você está pronto para contemplar toda a beleza que existe em Jesus? E você está pronto para amar Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento? Nós somos amigos do noivo que gastam suas vidas para realizar esse desejo. Então presta atenção, você como alguém que tem um cargo na igreja, você é alguém responsável por fazer a igreja lembrar disso, por fazer a igreja viver isso, e você como igreja tem a responsabilidade de viver isso. Nós somos amigos do noivo, mas nós somos a noiva. Nós somos amigos do noivo, mas nós somos a noiva. Nós somos amigos do noivo que prepara a noiva, mas nós somos a noiva que ama, que se relaciona e que tem que se preparar. E nossa missão é fazer com que a noiva entenda isso. É o que Jesus quer da gente. Vamos parar de ser tão egoístas e começar a olhar para o que Jesus quer de nós. E a nossa missão, só explicando rapidinho, marca, empresa e igreja tem visão e missão. O que é isso? Visão é como a gente vê o mundo. É assim que a gente vê a igreja. Igreja é isso, é ser a resposta da oração de Jesus, é amar Ele, ser um com Ele e contemplar a sua glória. Essa é a nossa visão de igreja. Qual é a missão que faz isso acontecer? Ele inserir pessoas no propósito eterno, através do discipulado. Então, a nossa missão é inserir pessoas. Qual que é a nossa missão hoje com a Alice, com a Thalícia, com a Laís e com qualquer um que vem para cá? Nossa missão é inserir elas e eles
no propósito eterno escrito nas Escrituras. Ajudar todo mundo que está de fora a entender o plano, se envolver no plano e fazer parte do plano. Inserir pessoas no propósito eterno. Perseverando nas atividades da igreja, que são ensino das Escrituras, ministrações das Escrituras e a comunhão e as orações. Promover e sustentar salas de oração. É missão da Zelo Esperança promover, mas não só promover, sustentar. Há quantos anos tem sala de oração lá no Suíça? 3 anos. A nossa missão não é começar a sala de oração, a nossa missão é sustentar por 3 anos e mais uma sala de oração. É promover e sustentar. É criar e sustentar. Por isso que o nosso objetivo é voltar às 6 horas, porque a gente começou. Nosso objetivo é sustentar. Amar o Senhor acima de todas as coisas. A missão da Zelo Esperança é amar o Senhor acima de todas as coisas. Não é amar o líder. Ai, meu líder prega bem, meu líder é amigo de fulano de tal, meu líder veste a revival, meu líder é aquilo, meu líder, nossa, meu líder eu amo. É amar a Deus. É amar Jesus. Na Zelo Esperança, nós não temos o objetivo de fazer pessoas gostarem de pessoas. O objetivo da Zelo Esperança é fazer pessoas amarem a Deus. E porque amam a Deus, amam o seu próximo. O objetivo aqui é amarmos o Senhor acima de todas as coisas. Eu não anseio isso, eu não quero isso, eu fujo disso. Mas se por algum motivo isso me pegar como um carrapato, por algum motivo vir fama, vir visibilidade, eu fujo. Eu não vou mais aparecer aqui, eu vou levantar outra pessoa. Ó, Lucas e João, vocês sabem que vocês têm que pregar. Agora é com vocês, eu tô indo embora. Eu vou ficar ali no último banco. O nosso objetivo não é levantar estrelas, não é levantar pessoas chaves no reino de Deus. É levantar um amor para Deus e somente para Deus. Amar o Senhor acima de todas as coisas. Cara, Deus criou os céus, a terra, as estrelas, o mar. Eu estava falando sobre o universo com um amigo meu. E meu amigo, ele não crê em Deus. Ele estava falando de ciência. E ele estava achando que estava arrasando. Para mim, no meu coração, só falava assim, Deus é muito grande. Não, porque ele é muito inteligente, né? Ele falou que crê em Deus, aí a fé está sendo gerada. Ele falou assim, tem estrelas que estão a 12 bilhões de anos-luz, e cara, não dá para chegar lá, porque é 2 bilhões de anos na velocidade da luz, e mano, talvez essa estrela já nem existe mais, e o planeta que gira ela já não está mais em condições de se habitar, e ele falando, eu falo assim, Deus é muito grande. O universo, ele é infinito. Deus é o criador de todas as coisas. Você já parou para pensar que ir para a praia é 2 horas indo a 100 km por hora? E existem estrelas e galáxias e planetas que Deus criou que ficam a 12 bilhões de anos na velocidade da luz. Porque Deus é enorme, Ele é infinito, Ele é eterno. E esse Deus olhou para criaturas como nós, que a mensagem da voz em Isaías 40 é falar que nós somos como erva, nós somos como a erva seca, a flor murcha, não é? Essa mensagem de Isaías 40. Nós somos pó da terra, nós somos erva que seca, flor que murcha. Deus olhou pra gente, o Criador do universo, o Criador de galáxias, meu Deus, não dá para definir distância do que é infinito. Esse Deus olhou e falou assim, eu quero uma coisa de você. Beleza, é o quê? É que agora eu uso eterno? Não, eu quero uma coisa de você. Beleza, é que eu esteja todo domingo na igreja. Não, peraí, eu quero uma coisa de você. Que eu toque violão no louvor. Não, peraí, eu quero uma coisa de você. Que eu leia a Bíblia todo dia. Não, deixa eu falar, eu quero só uma coisa de você. Que eu faça ação social. Não, eu quero só uma coisa de você. Que você me ame. Pega o seu coração que eu criei para amar e se apaixonar e me entrega toda a paixão e todo o amor que você tem.
É como se Deus estivesse falando, na sua vida você vai ser tentado a amar outras coisas e ser apaixonado por outras coisas. Na sua vida você vai ser tentado a amar o seu trabalho, ser apaixonado pelo seu trabalho. Na sua vida você vai ser tentado a amar mais a sua família, ser apaixonado pela sua família. Na sua vida você vai ser tentado a amar e ser apaixonado por hobbies e por lazeres, mas eu só te peço uma coisa, me ame mais do que essas coisas e seja ardentemente apaixonado por mim. Então a missão da Zelo Esperança é coletivamente e individualmente amar o Senhor mais do que tudo. Mais do que o trabalho, mais do que nossa marca, mais do que a faculdade, mais do que nossa família, mais do que os nossos filhos, mais do que os nossos hobbies, mais do que o nosso tempo livre no sofá que ninguém fala com a gente. Amar o Senhor acima de tudo, de todos. E ser totalmente apaixonado por Ele. O cristão mais maduro da Zelo Esperança tem que ser mais apaixonado do que alguém no primeiro amor. Se você quer ser um cristão maduro na Zelo Esperança, você tem que estar pronto para ser mais apaixonado por Deus do que um cristão convertido, recém-convertido. Você quer medir sua maturidade? Pega um cristão recém-convertido que está pregando até pro papagaio, que está indo pro monte, dormindo no monte. Pega aquele cara que está na primeira chama, no primeiro amor, e vê se você ama Deus mais do que ele. Se você ama Deus mais do que ele, você é um cristão maduro. Agora, se o novo convertido ama Deus mais do que você não está na verdadeira maturidade. E, consequentemente, amar uns aos outros. Quando a gente aprende a amar a Deus, a gente aprende como Ele nos ama, e Ele fala, ame os outros como a si mesmo. Amar a nós mesmos é nos ver no plano de Deus, como nós estamos realmente inseridos. Amar a nós mesmos não é necessariamente querer uma estética melhor e ficar lá no espelho, não. Se amar é saber onde eu estou no plano de Deus. Se amar é saber que eu sou amado por Deus. Se amar é saber que mesmo falho e pecador, Deus me ama. Isso me ajuda a amar meu próximo. Você já parou para pensar nisso? Amar a si mesmo é saber como Deus me ama. Aí eu tô pronto para amar meu irmão. Sabe por quê? Quando meu irmão pecar contra mim, eu vou saber amar ele. Porque Deus me ama quando eu peco. Quando eu peco contra Deus, Ele me perdoa. Quando eu me amo. Desse jeito eu tô pronto para amar o meu irmão e perdoar quando ele peca contra mim. Agora, a gente não tá pronto para amar o nosso irmão enquanto a gente não se ama, como a Bíblia diz. Porque se eu não sei que Deus me perdoa, quando o meu irmão pecar contra mim, eu vou ficar de cara fechada. Eu vou cumprimentar. Meu, que coisa cancerígena no meio da igreja é ter irmãos que não se falam. Que coisa cancerígena no corpo de Deus é ter irmãos que se odeiam. Deus falou, ame a mim acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Para você amar o seu irmão, você precisa primeiro amar Deus e saber que você é amado por Deus. Aí você está pronto para amar o seu irmão. No próximo domingo, a gente vai falar sobre como vemos Jesus e as suas vindas, né? Então, próximo domingo você vai aprender como a Zelo Esperança vê a primeira e a segunda vinda de Jesus. Como a gente vê a figura messiânica. A gente vai conversar sobre isso no próximo domingo, amém? Separe esse tempo para orar. Eu faço um convite para quem já é membro da Zelo Esperança. Repense. Seu compromisso com Deus nessa igreja. Renove sua aliança com Deus. Mateus, tudo que você falou é um passado para mim. Tudo que você falou hoje em dia eu não vivo mais. Renove sua aliança com Deus. Renove seu compromisso com Deus. Porque aquele que te amou não muda. Aquele que te amou não se arrepende. Aquele que te amou não errou quando te chamou. Alguém pode apagar a luz? A gente vai fazer esse momento de oração agora.